Então vamos nos preparar para esse encontro com o Pai. Fechar os olhos um pouquinho e nos entregarmos inteiramente nas mãos do Pai, para que Ele venha fazer em cada um de nós aquilo que Ele deseja, não aquilo que nós desejamos. Então vamos nos colocar perante Ele com muita simplicidade, humildade, pequenos, abrindo inteiramente o nosso coração, as portas do nosso coração e deixando Ele entrar. E Ele possa tomar conta de nós plenamente e agir em nós, né? Isso é o mais importante. Então, que essa noite Ele possa se manifestar plenamente em cada um de nós. E coloque para Ele nesse momento as suas intenções. Peça que Ele venha animar a todos nós, aumentar a nossa fé. Que Ele venha abrir a nossa mente, o nosso coração para entendermos melhor, né, o que Ele tem a nos ensinar. Peçam a paz, a saúde para nós, para a nossa família, para a nossa fraternidade. E rezemos, né, como sempre fazemos, pela paz no mundo inteiro, pela conversão da humanidade. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que Instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. 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 Então vamos proclamar o Santo Evangelho, João, capítulo 6, versículo do 24 até o 35. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Jesus é a que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu,
é meu Pai, que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vamos ler de novo em silêncio, um texto um pouquinho mais longo hoje, né? Depois nós voltamos para a partilha. Peçam que Deus ilumine a cada um de vocês.
Pronto, gente? Deu para dar uma lida? Podemos fazer a partilha? Podemos, Ilza? Pode, Luizinho. Pode, né? Então tá bom. Mário, quer dar o início, então? Vamos deixar para o Mário hoje. Obrigado, hein, Luizinho. Não, mas vamos lá. Estamos aqui para conversar, então vamos lá. Eu vou falar o que o Luizinho fala, tá? Eu vou dar um chute na bola aqui, não sei se eu estou certo, mas vou tentar dar. Cadê o Wagner? Tá nos ouvindo? Wagner, tá ouvindo? Eu tô dirigindo, mas tô escutando. Ah, tá bom. Tá? Eu tô levando ela pra escolinha, mas tô ouvindo, só vou ouvir hoje. Tá bom? Bom, então o que a gente vê aqui nesse trecho desse capítulo 6, né, de João, esse capítulo todinho fala do pão, alimento, pão, alimento. Tem alguns detalhes aí. O Evangelho de João, ele não usa a palavra milagre, né? O Evangelho de João não tem essa palavra, é sempre sinais. Sinais. Né? E no texto de hoje aí, que é longo, né, esse capítulo 6, né, todinho voltado para a afirmação de que Jesus é o pão da vida, né? Ele mesmo fala, repete algumas vezes, eu sou o pão da vida descido do céu, enfim. Jesus é o pão da vida que a gente pode, se trouxermos aí para os nossos dias, aqui se trabalha a duplicidade do pão. Jesus é o pão da vida, né? É diferente do pão que alimenta o corpo. O pão que alimenta o corpo, Jesus é o pão que alimenta a vida. A vida a gente pode tratar com a alma. Né? O interessante é que aí fica uma característica do homem, né? Essa questão de estar sempre bem alimentado. Não só a nível de alimentar o corpo, o estômago, né? Mas esse alimento que se busca em Jesus é uma boa vida. Essa boa vida, até os dias de hoje, né, a gente prestar um pouco atenção, não precisa estar muito atento, né, para isso, mas a gente percebe que muitos buscam em Jesus um pão, é um pão superficial, o pão do se dar bem, é o pão de ter, né, de ter. Enquanto que o pão da vida, o pão que Jesus vem nos mostrar, é o pão do amor, né? É aquele pão que tem que ser partilhado. É esse o pão da vida. É para isso que Jesus veio, né? Ele fala várias vezes isso. Eu sou o pão vivo descido do céu. Eles querem fazer uma analogia lá com Moisés, né? Com Maná. E Jesus vai afirmar mais para frente ali, né? Que não foi Moisés que deu o pão, né? Para ele, para aquele povo. É o maná, o alimento, né? Veio do céu também, né? Então, essa questão do alimentar. Muito mais estão preocupados buscar em Jesus o alimento para o corpo, né? Esse alimento que é uma fome pelo ter, pelo consumir, né? E se esquece do pão partilha, né? A gente é um bom cristão, seguindo Jesus, quando a gente partilha esse pão. Esse pão que a gente recebe, que alimenta a alma. Esse pão que alimenta a alma, também ele vai produzir pão que alimente as almas e também os corpos, né? As pessoas. Né? Porque fome é sinônimo de exploração, indignidade. Né? Quando a pessoa passa fome, não tem o que comer, né? Quer dizer, está faltando esse amor da alma, né? Que esse para que esses irmãos não tenham fome, né? Então é importante isso, a gente perceber o sentido do pão, nesse capítulo aí, ao meu ver, né? O que é Jesus. E
qual é esse pão que nós temos que nos alimentar, não só para o físico, para o corpo, mas o verdadeiro pão é aquele que nós temos que partilhar. Absorvemos esse pão, Jesus, e partilhamos esse pão. Né? Não que não se precise ter uma roupa, não é isso, né? Mas a busca maior desse pão vai atrás de Jesus para pedir um pão, que é um pão que vai satisfazer o corpo, a sua vaidade, né? Não é só isso. E esse povo vai atrás de Jesus porque eles comeram, saciaram a fome material, mas ainda não tinham entendido, né? Essa partilha, esse pão que é o amor. Né? Se todos ali tivessem entendido, aquele pão de amor ia se multiplicar. E essa é a intenção. Jesus veio, né, com o pão da vida para se multiplicar. Esse pão tem que ser multiplicado, né? Ou seja, levado a todos. Eu acho que é isso que eu entendi, né? E acho que dá para a gente conversar bastante, não só com esses versículos, mas o capítulo inteiro é bem interessante, né? Mas legal, eu acho que é isso, não sei. Tá bom. Deu para pegar alguma coisa. Tá bom, tá ótimo. Quem quer continuar? Ilza? Quer dar uma pinceladinha aí? Eu acho assim, tudo que o Mário falou, a gente concorda, né, plenamente. Mas o último versículo é o 35, onde ele diz assim, ele fecha isso tudo, né? Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Essa é a verdade, né? Essa é a verdade. Essa é a nossa fé, né? E nós, como missionários, nós temos que ensinar, passar isso para frente, né? Que esse é o verdadeiro Jesus, que a gente jamais vai fazer, a gente estando com ele, jamais vai passar fome, jamais terá sede. Então, e nós temos a Eucaristia que está aí, né? Que nos ajuda a caminhar sabendo disso, né? Então, eu acho que esse versículo, para mim, fechou tudo. Tudo que o Mário disse e mais é o ápice ali. É um pouquinho isso. Tudo bem. Cris? Ai, que dizer, não? Que dizer, não, Cris? Que dizer, Ilza? Porque é assim, Jesus, ele é o pão, né? Ele é o alimento verdadeiro que o Pai deu para nós, né? E então esse pão, ele se doa por inteiro. Jesus, ele se deu para que nós tenhamos vida e vida plena. E nós somos cristãos franciscanos, batizados, e a gente, eu falava hoje com o Luizinho, né, que a gente passou assim, ali perto da rodoviária, tem sempre muitos irmãos, né, de rua. E aí eu falei, gente, como a gente está tão longe, né, de viver a partilha, né, que Jesus vem ensinar isso. Eu estou me dando por inteiro e esse modelo, eu sou o modelo para vocês. Se vocês partilharem, não vai ter quem não tenha, né? Não é bem assim? Eu acho que é isso, né? Se todo mundo aprendesse o sentido, né, desse amor, doação, não ia ter, porque não é digno, né? Tudo bem, às vezes você não ter, a pessoa está até ali na rua, mas não ter o que comer é muito duro, né? É muito difícil. A gente ontem a Fran comentou que acho que foi no fim da semana, ela foi levar tinha um irmão de rua pedindo comida e ela estava trabalhando lá na festa e foi levar, né, 2 marmitas. Ele ainda falou que a esposa estava fazendo aniversário e ela levou um pedaço de bolo, né, para eles comemorarem o aniversário. Aí ela falou que ele estava com um saquinho de alface que ele tinha colhido no lixo.
E ele falou assim, não podia me dar um pouquinho de vinagre, um pouquinho de sal, porque eu adoro alface, e eu peguei ali, né? Então, era alface que a gente tinha descartado, né? E ele falou, eu gosto tanto de alface, eu queria um pouquinho só de tempero para pôr nessa alface. Aí ela foi lá dentro, tinha alface, né? Que tinha sobrado da janta lá do pessoal, e levou temperada para ele e tudo. Mas ele queria um pouquinho de vinagre para temperar a alface, porque ele gostava, né? E aquilo era o que a gente já tinha jogado fora, né? Então, assim, gente, é terrível, né? É terrível a gente ver o irmão nessa situação. Por quê? Porque alguém acumulou. Eu não sei se estou sendo... Mas eu acho que é isso mesmo, né? Se a gente tivesse aprendido a lição de Jesus, a gente não ia ter irmão com fome, ou sem casa, ou, né? Sem dignidade. Então, eu não sei, eu acho que nós cristãos não aprendemos essa lição de verdade. E não sei. Tudo bem. Nossa, bem. Lica. Ô, Cris, todo mundo, né? Um pouquinho antes da gente conversar aqui, ligar para a leitura orante, eu estava com a televisão ligada e na novela, se alguém estava com a televisão ligada, ouviu isso. Tinha uma pessoa conversando com o padre, isso na novela, sabe? E não sei o que ela estava contando para o padre, que o padre falou assim, São Francisco fazia isso. Olha, ele citou o nome de São Francisco. Eu não sei o que é. Aí ela disse assim, mas olha, faltava de eu pegar na televisão isso daí. Aí ela disse assim, mas São Francisco era louco, né? olha que coisa, né? São Francisco. Que Francisco era louquinho, ela falou que Francisco era louquinho. Até na novela São Francisco entra, você imaginou? Doido, né? Ai, Senhor. É bonito, né? É bonito isso, porque o pessoal vê ele em todos os lugares, né? Com certeza. Então, pode continuar. A gente só faltava seguir de verdade, né? O pessoal gosta tanto dele, mas não segue o que ele pregou, né? O que ele deixou pra gente. Porque eu acho que se cada um fizesse um pouquinho, né? Um pouquinho. Mas eu acho que tem muita gente fazendo, viu? Eu acho que tem, Lu, mas não é suficiente, porque onde tem alguém passando fome, tudo bem, a gente escuta direto, eles são vagabundos, né? E a gente sempre vai escutar isso, né? Se você pedir para trabalhar, então a gente normalmente já rotula, né? Então, a verdade é uma só, né, Cris? Se todo mundo seguisse mesmo, não ia ter, né, os irmãos de rua, não ia. Nós não íamos ter ninguém passando fome. Não, e não é só essa questão, né, Ilza? Tudo bem, você citou Francisco. A gente não ia ter o planeta do jeito que está, a gente não ia ver o lixo jogado do jeito que vê, né? Então... Morrendo peixe do jeito que tá, você viu? Misericórdia. Então... Mas tá bom, cada um vai fazendo um pouquinho, né? Do jeito mas que por dá. outro lado, é o que o Luizinho falou, tem tanta gente boa ainda, né? Tem as pessoas que são boas. Nossa. A gente vê. Tem muita gente boa. Que a gente possa que a gente possa aprender, né? Esse sentido, né, da Eucaristia, desse Cristo que se doa a cada Eucaristia, e o sentido da comunhão, né? De viver essa comunhão. Acho que é o que a gente busca, né? No íntimo do nosso coração, nos aproximarmos a cada dia mais e mais, né?
desse pão, né? E nos alimentarmos, né? Deixarmos que ele nos alimente e sacia nossa sede e nossa fome. Ó, o Wagner apareceu. O Wagner tá Quer falar, Wagner? na escuridão. Agora tá iluminado. Não, eu só quero escutar só hoje. Então, Tá. Tá bom. Eurico, quer falar um pouquinho? Não, acho que não. Eu vou ficar O gato vai falar então, Eurico. Oi? O gato vai falar. Ah, ô Cris, só agora eu vou falar o que o gato estava falando. Tá. Aqui, pra me falar. Então, o que você comentou, realmente, teve uma vez que eu comentei com você que de uma escolha, né? Entre ajudar um setor ou ajudar outro. Aí eu pensei exatamente no que você falou. Porque assim, se eu ajudasse um setor da igreja, o pessoal ia falar, nossa, que trabalho bem feito, eu ia ter muitos elogios. Já ajudando outro setor, que é ajudar os irmãos de rua, além de eu estar fazendo a coisa boa, ao invés de ouvir um elogio, eu vou ouvir crítica, porque eles não querem nem saber. Porque eu escutei quando eu falei que eu não ia fazer aquilo, porque a primeira que eu estava trabalhando, e depois eu ia ajudar os irmãos de rua. Aí, não, mas os irmãos de rua não precisam de ajuda, tem que ajudar aqui. Aí eu fiquei até pensando, gente, agora eu fiquei pensando, eu tenho que ajudar os irmãos de rua, porque se aquilo tá incomodando, é porque é o caminho certo, porque era pra mim estar ali ajudando os irmãos de rua e não lá do outro lado. Aí eu fiquei com raiva, já falei, vou ajudar os irmãos de rua. Então, e eu parti para outro estágio, mas é aquilo que você falou. Até a Rosinha colocou em oração nessa quarta, né? Que muitas vezes a gente é criticado por estar ajudando lá na cozinha, né? Ajudando os irmãos de rua. E realmente eu vi muito lá na festa, a gente comentar, ajudando, a Francisca levando as marmitas, ela ainda teve que escutar ainda algumas pessoas falando a respeito. Nossa, eles criticam, mas falam assim, eu não tenho nada contra, mas eu não gosto de fulano, eu não gosto dos irmãos de rua, porque faz isso, faz aquilo. Aí sempre tem alguém falando que eles são dobrados, que se você pedir algo, eles não vão fazer. Eles estão lá, muitas vezes estão lá porque eles querem. Eles sempre vão vir com essas histórias que é o que a gente acaba escutando mesmo em noticiários, e enfim. Mas é difícil, não dá para julgar, a gente não sabe o que passa, cada um tem a sua cruz, né, para carregar, a gente não sabe o que realmente passa na cabeça deles, né? O problema eles estão na rua e estão passando fome, e a gente está lá para tentar acolher o mínimo possível, né, porque é difícil, né, a gente não vai dar o peixe, né, vamos dizer, a vara para eles pescar, mas naquele momento de acolher já ajuda muito, né, igual a Tuti, né, acolheu aquela moça lá, falando das filhas. Ela até chorou. Quem sabe ela consegue sair dali e volta para a família, né? Tem cada caso diferente do outro. Mas então, é difícil, né? Olico, então, eu estava pensando aqui, quando você estava falando, eu pensei o seguinte, que Francisco também, quando ele foi viver lá com os leprosos na rua, ele também não foi compreendido, entendeu? Então, só que você falou das escolhas, e ele escolheu, né, estar com eles. Então, aí cada um escolhe, né, o que acha que, né, é melhor e aquilo que para qual está sendo chamado também, né, Eurico? Cada um é livre. Por exemplo, se você pedir para alguém ajudar a fazer uma certa atividade, se for uma atividade que vai elevar a pessoa, qualquer um que você pedir vai ajudar. Agora, quem que vai lá ajudar os irmãos de rua? Pede, são poucos que vão, então precisa de mais gente trabalhando para ajudar na quarta-feira ou na terça do que fazendo outra coisa lá na igreja. Porque outras atividades, é bem simples
de arrumar alguém para ajudar. Agora, para trabalhar, para fazer coisas mais pesadas, ninguém quer. Eu falo, ó, pica tudo, pica mula. Então, a gente está sendo mais útil nesse sentido do que no outro, né? Beleza, Lico. Muito bem, Lico. Gostei. Parabéns. Mas Aqui, Luizinho, mas tem tudo é válido, né? tem uma chave aqui nesse texto de hoje, né, que é o centro dele, eu deixei para vocês. Mas o centro aqui é Jesus dá não é uma ordem, né, mas uma orientação para nós. Né? Fala para aquela multidão, está falando para nós hoje. No versículo 27, Jesus vai dizer para a gente trabalhar não pelo alimento que se perde. O alimento que se perde é esse que nós comemos, o que nós vestimos, o que nós usufruímos, né? Isso se perde. Vai acabando, vai gastando, né? Mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Né? Então a orientação para nós hoje, que Jesus fala, é para que nós não nos alimentemos pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Então é esse o foco aí. Que alimento é esse, né? Se não é o amor. Então eu acho que é essa mensagem aí. E antes que eu me esqueça, não tem nada a ver com o Evangelho, não sei se vocês sabem, né? Ontem a Arquidiocese perdeu um grande padre, né? Sim. Monsenhor Celso. Não sei se vocês conhecem. Eu fui aluno, eu tive o privilégio de ser aluno dele. Um homem assim, de uma inteligência invejável, né? Um diplomata do Vaticano. Ele morou em Roma, né? Fez um doutorado em Direito Canônico em Roma e ele foi diplomata no Brasil, lá no Vaticano, junto com o Papa. Ele ficou muitos anos lá. Depois ele voltou para cá, veio para Campinas, foi dar aula na PUC, e eu tive a sorte e o privilégio de ter sido aluno dele. E ele trabalhou em algumas paróquias, mas era um homem formidável, assim. Povo, ele era um homem povo, sabe? Um homem que, se alguém estivesse fumando perto dele, ele fumava junto para não deixar o cara, sabe, com essas coisas. Ele ia no campo da ponte, falava palavrão, mas faz parte do dia a dia, né? Ele era igual a todo mundo ali, né? Mas assim, uma perda muito sentida, viu? Mas enfim, né? É uma perda aí para a Arquidiocese. Pouca gente, acho que vocês conhecem. Não sei se o Luizinho conhecia ele, no Sr. Celso? Não, David. Não. Muito triste, mas ele que olhe por nós lá de cima, né? E fique lá com Deus, né? Um dia a gente vai se encontrar com ele lá. Isso. O Wagner levantou a mão. Vamos lá, Wagner. Vamos escutar o Wagner. Eu não ia falar não, mas... Vamos voltar para o pão da vida, Wagner. Bom, eu entendi assim que o nosso senhor falando aí, ele se foi, mas deixou um bom aluno, né? Deixou o senhor como um bom aluno. Fez um bom aluno, né? Nem tanto, nem tanto. Mas, bom, nesse evangelho, igual o Erico estava falando, né, que às vezes isso estimula a gente, né? Eu também estava lá nesse dia que muitas pessoas criticam, né? Da Francisca tá levando, outras pessoas tá levando o alimento para os irmãos de rua, né? E você vê que são pessoas que estão dentro da igreja, né? Sei lá, eu lá, você vê que há pessoas mais velhas que eu, né? Tem lá os seus 40, 50 anos de igreja, né? De testemunho ali, são pessoas que criticam ainda, fala que você escuta que são pessoas que falam que é vagabundo, igual o Erico falou, são drogados, essas pessoas aí não merecem, que é isso, que é aquilo, né? Aí você só escuta, mas a gente não traz pro coração. E nesse evangelho de hoje, né, você entende assim que interessante que Jesus fala que Jesus saiu para um lado, foi para o outro lado, e muitas pessoas seguiram Jesus. Né? E Jesus, interessante que Jesus fala que eles tinham interesse, né? Não por saber quem era Jesus, mas estava o interesse de saciar o corpo, né? E você traz para o dia de hoje, até hoje é assim. Muitas pessoas vão na igreja, né? Igual esse testemunho, né? Mas às vezes, até nós mesmos, né? A gente vive dentro da igreja, mas só que a gente ainda tropeça ainda. A gente continua tropeçando. Jesus está ensinando, mas que a gente continua tropeçando. Eu não estou falando assim, não que nós somos melhores que eles ou eles melhores que nós. Mas nós temos que
atento, né, no que nós falamos, no que nós presenciamos, né, porque às vezes a gente pode dar um contra-testemunho. E é interessante que Jesus fala que eles foram bons alimentos, né, mas aquelas pessoas que não foram, né, ao encontro de Jesus, né, será que elas entenderam, né, o sentido e não foram ao encontro de Jesus? Entenderam o sentido do que é o alimento, né, quando Jesus multiplicou os pães, né? Você vê que quando Jesus multiplica os pães, há várias sobras, né? Mas essas sobras que eu pude entender é que esse pão que Jesus fala é a palavra de Deus. Então, muitas pessoas não absorveram aquela palavra que Jesus ensinou, né? E sobrou, né? Essa sobra é aquelas pessoas que não entenderam, não captaram aquilo que Jesus falou e ensinou, né? Às vezes até hoje, né? E às vezes ainda até hoje sobra, né? Essa multiplicação dos pães, né? Sobra pão ainda. Então são as pessoas que não entenderam ainda o sentido de Jesus, né? Da palavra, do evangelho, de colocar aquilo que Jesus quer nesse mundo, né? Colocar aquilo em ação, né? E muitas pessoas ainda estão aprendendo, até nós mesmos, né? Estamos aí tentando aprender, estamos tropicando, mas só que nós a gente estamos indo, né? Esse sentido que eu pude entender nessa multiplicação que Jesus fala dos pães, né? E às vezes a gente vai na igreja, vai isso, vai aquilo, né? Mas a gente acaba tropeçando novamente. A gente sai da igreja e acaba tropeçando. Mas o sentido é sempre estar buscando, né? Sempre tentando aprender coisas novas, né? E colocando em prática aquilo que a gente, né, sabe um pouquinho. Acho que é isso que eu entendi um pouquinho. Muito bem. O Marcelo quer falar alguma coisa, Marcelo? Eu compartilho foi falado aí tudo, né, das coisas que foram faladas. Acho maravilhoso, né, esse trabalho que os irmãos fazem aí, né, de fazer o alimento, né, para os irmãos de rua. Foi o Eurico falou mesmo, se tem pessoas se incomodando, quer dizer que a gente está no caminho certo, né? E isso é um testemunho, né? Que a gente pode dar, né? Uma parte aqui que é só complementando, né, com o que o Mário falou, né, dessa frase, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Acho que o final dessa frase aí, né, é a entrega máxima, né, de Jesus. Né? Na última ceia, Jesus, quando ele está partindo o pão, né, ele chama o pão de corpo, né, corpo dele. Que vai ser sacrificado, né, pela salvação, né, na salvação da humanidade toda. Né? Então, o convite para a gente continuar fazendo essa partilha, né? Com nossos irmãos, de tudo que a gente tem, né? Partilhar, mesmo que não seja algo de comer, só se escutar uma pessoa, né? Se dar ouvido, você escutar uma pessoa, você já tá ajudando. Muito bem. Wagner, quer comentar? Tá mudo. Eu apertei
sem querer aqui de novo. Ah, então tá bom. Tá, ó, todo mundo falou, eu não falei ainda, mas não sei se vai dar tempo, deixa eu ver. Faltam 9 minutos, vai ser bem rapidinho. Então, a preocupação de Jesus aqui, como sempre, né, é sobre se as pessoas estão entendendo, né, a proposta dele, colocando em prática na vida, no dia a dia. Né? Então, por que vocês estão me procurando? Porque receberam um alimento ou porque vocês entenderam, né, a minha proposta de vida? Né? Essa pergunta ele faz para nós hoje. Por que nós procuramos Jesus? Né? Qual é a nossa intenção? Queremos realmente fazer acontecer a sua vontade ou temos outros interesses, né? Que interesses são esses que nós estamos indo atrás, né? Se não fazemos aquilo que ele quer, que interesses que está ocorrendo na nossa vida, né? Que faz a gente ir ao encontro dele, né? É complicado, né? Essa era o grande, né, problema que Jesus enfrentou e hoje, né, nós enfrentamos também. Uma coisa que eu quero colocar aqui entre parênteses também, né, onde as pessoas perguntaram para Jesus, né, que sinais realizas para que possamos ver e acreditar em ti? Olha que interessante. Eles que participaram lá desse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, eles perguntam, que sinais realizas? Né? Então, essa pergunta faz a gente acreditar que esse milagre que Jesus fez, na verdade, não foi um milagre, mas sim foi uma partilha do povo, né? Cada um colocou ali aquilo que tinha e fez uma partilha, porque eles não viram naquele momento, isso é grave, viu, gente? Até arrepia. Eles não viram naquele momento o milagre maior. O milagre maior não é que Jesus faça, né, a multiplicação, mas o milagre maior é a divisão. Cada um colocar o seu pedacinho ali para que todos possam comer. Se nós não entendemos esse milagre maior, né, de colocar o nosso pedacinho ali no meio para que todos possam se alimentar, não entendemos nada, né? Então esse povo que estava lá não percebeu esses sinais. Não percebeu esses sinais da partilha. E se nós não percebemos o sinal da partilha na nossa vida, não estamos fazendo nada. Não entendemos nada, é melhor começar tudo de novo. Tá certo? Isso é muito, muito sério. Sério demais, né? E merece nós ficarmos aqui meditando, né, esse texto que é muito, muito profundo, viu, gente? Muito mesmo. Então, mais alguém quer comentar? Tenho alguns poucos minutos, busquei falar bem pouquinho, porque faltam 6 minutinhos. Tá certo? Depois você fala no coisa pra gente, Luizinho. No Face, no coisa, aí você completa pra gente. Então tá bom. Pra gente ouvir. Então vamos, nesse momento, agradecer a Deus, né, por tudo que Ele faz na nossa vida, na nossa fraternidade, hoje aqui no nosso meio, né, falando através de cada um de nós, tendo a plena certeza de que nós não falamos nada, mas Ele sim é que fez tudo isso acontecer em nós. Então vamos agradecer a Ele dizendo, obrigado, Senhor. Rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Santa rogai Maria, por Mãe nós, de Deus, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me que rege, me guarda, me guarda, governa, me ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa fraternidade, né? Então pense em alguém que esteja necessitando dessa bênção, uma pessoa, uma família, alguém que já partiu, né? Lembrando dos nossos irmãos, familiares, amigos, né? Conhecidos, que estão tudo na morada da casa do Pai, estão lá vivos, né? Que Deus possa tocar a cada um deles, né? Por aqueles que estão doentes, acamados, por aqueles que estão perdidos aí nas coisas do mundo, nos vícios, que Deus possa tocar a todos e libertá-los. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.